Dando continuidade, então, a por que o Reino do Norte foi para o exílio, estamos fazendo a leitura do livro A História de Israel. E vamos para o tópico 4.3, o apogeu do Reino do Norte. 841-743 antes do Mashiach. Um sanguinário golpe de Estado põe fim à dinastia de Onri, com o apoio dos círculos proféticos. O texto bíblico fala de Eliseu, um alto oficial do exército de nome Jeú, 841-814 a.C. Extermina toda a família de Acabe, a começar pela mulher Jezabel, e ao mesmo tempo restaura o culto a Yahweh à força, massacrando todos os profetas de Baal. O episódio é narrado em 2 Reis 10, 18 ao 28. É muito interessante observar que o texto de Oséias 1,4 oferece uma visão completamente negativa da obra de Jeú. Na realidade, tratam-se de dois pontos de vista diferentes. Enquanto o texto deuteronomista exalta a reforma religiosa do novo rei, o profeta Oséias condena o seu método violento. Aqui se compreende bem como a historiografia bíblica é sempre guiada por objetivos teológicos. A revolta de Jeú se inscreve em um movimento mais vasto de desestabilização que envolve toda a região. De fato, no mesmo período, um golpe de Estado ocorre entre os arameus de Damasco, onde um certo Cazael toma o poder, assassinando o rei legítimo. É interessante notar como, neste caso, isto parece acontecer com o apoio indireto de Eliseu, ao menos segundo o texto de 2 Reis 8, 7 ao 15. No entanto, a partir desta data, 841 antes do Mashiach, o poderio de Israel começa a declinar. O conhecido Obelisco Negro, uma inscrição assíria do tempo de Salmanasar III, recorda o tributo pago por Jeú, filho de Onri, ao rei assírio. Trata-se da primeira representação que possuímos de um rei de Israel. Na verdade, Jeú não era propriamente filho de Onri, mas este é um testemunho posterior da notoriedade da dinastia Onrida em contexto internacional. Isto nos faz suspeitar que o golpe de Estado de Jeú não tenha acontecido sem o apoio ou pelo menos a aprovação da Síria. Neste caso, as motivações religiosas estariam em segundo plano. Poucos anos mais tarde, o rei de Israel, Joás, 798 e 783 a.C., aparece como simples vassalo da Síria, como testemunha um outro documento, a Estela Assíria de Adanidari, encontrada em Tel Rimá, que remete ao ano 797 antes do Mashiach aproximadamente. Com o sucessor de Joás, o Reino do Norte goza de seu último período de esplendor. O rei Jeroboão II, de fato, consegue restabelecer a situação de relativa paz e segurança do tempo de Onri. Jeroboão, 783-743 a.C., dentre outros, é o primeiro rei israelita do qual possuímos um achado arqueológico seguro, um selo de jaspe encontrado em Meguido, importante cidade em posição estratégica, às margens da Via del Mare, aos pés do Monte Carmelo, que apresenta a assinatura Shema, servo, provavelmente ministro de Jeroboão. Neste período muito pujante, como se viu, temos outros testemunhos escritos. Em 1910 foram encontradas nas escavações da Samaria numerosas ostraca, palavra grega usada pelos arqueólogos para identificar os fragmentos convexos de cerâmica, usados como tablete para escrever. Trata-se de um recibo de carregamento e transporte de azeite e vinho destinados ao Palácio Real da Samaria, datável entre 778 e 770 a.C. do Mashiach. Esses preciosos achados testemunham a prosperidade e o bem-estar do reino de Jeroboão, ou pelo menos da sua corte. A ascensão de Jeroboão é seguramente favorecida por uma causa externa: o declínio do reino arameu de Damasco, destruído pelos assírios em constante expansão.
O texto de 2 Reis 14:25, conforme Amós 6:13, nos recorda ainda como Jeroboão foi capaz de conquistar uma parte da Transjordânia, as mesmas regiões já submetidas por Onri. O reino de Jeroboão nos interessa porque é exatamente neste período que se situa a obra dos dois primeiros profetas escritores, Amós e Oséias, conforme Amós 1:1, Oséias 1:1. Esta coincidência nos provoca a aprofundar as condições sociais de então. Alguns textos de Oséias parecem fazer referência à anarquia política que antecedeu o reino de Jeroboão, conforme, por exemplo, Oséias 7:6-7 e 13:10-11. Ainda no campo político, Oséias denuncia a política de concessões dos soberanos de Israel, que firmam aliança ora com o Egito, ora com a Síria, dependendo da circunstância. Efraim é como uma pomba ingênua, sem inteligência. Pedem auxílio ao Egito, vão à Síria. Enquanto vão, lanço sobre eles a minha rede. Eu os abato como pássaros do céu. Eu os puno por causa de sua maldade. Oséias 7:11-12. Os textos de Oséias 5:13 e 12:1-2 fazem referência aos tributos pagos aos soberanos assírios pelos reis de Israel. A situação de desordem internacional própria de toda a região é bem marcada na longa passagem de Amós 1:3 ao 2:3. Amós delonga-se de modo particular a denunciar a situação de injustiça vivida pelos habitantes de Israel. Segundo o quadro que ele descreve, os chefes do povo o oprimem, conforme Amós 2:6-7. Os comerciantes fraudam, 8:4-6, os juízes não exercem a justiça e os sacerdotes oferecem cultos apenas de aparência, conforme Amós 5:21-27 e Oséias 5:1-2. Em particular, é focalizado o luxo no qual as classes dominantes vivem. Os marfins da Samaria, recordados no duro texto de Amós 6:1-7, são as refinadas manufaturas de marfim ali descobertas e que podem ser admiradas ainda hoje no Museu Rockefeller, em Jerusalém. Por fim, tanto Amós quanto Oséias estabelecem como vértice da sua denúncia social a opressão do pobre, condenada com muita força, recordando aqueles que vendem o justo por prata e esmagam sobre o pó da terra a cabeça dos fracos. Amós 2:6-7. Isto se aplica àquelas classes de pequenos agricultores e de assalariados já arruinados pelas repetidas guerras. As calamidades naturais, como terremotos, frequentes caristias, pestes, invasões de gafanhotos, desgraças interpretadas pelos profetas em chave explicitamente teológica. Neste sentido, conforme Amós 4:6-12. Estamos diante de um outro caso no qual um período historicamente florescente e politicamente mais sólido que os precedentes, ou seja, o reino de Jeroboão II, é interpretado pelo texto bíblico, neste caso, pela mensagem profética de Amós e Oséias, como um período totalmente negativo, justamente por conta da existência da grande disparidade e injustiça social, ao lado de um considerável bem-estar, privilégio, contudo, de poucos. Durante este período, o Reino do Sul ainda se encontra obnubilado pelo influxo do Norte, em particular durante o reino de Jeroboão. Seu contemporâneo foi o rei Azarias, chamado ainda de Osias ou Uzia, 781-740 a.C., mas neste caso a datação é muito incerta. Personagem pouco conhecido, do qual o texto de 2 Reis 15:5 afirma que era leproso. Sob Azarias, Osias, o Reino do Sul parece gozar de relativa prosperidade, ainda que não na mesma proporção do que se viu a propósito do Norte. O texto de 2 Crônicas 26-27 fala longamente deste rei com um entusiasmo que, de certo modo, contrasta com as notícias concisas fornecidas pelo relato mais antigo de 2 Reis 15:1-7.
A situação que Isaías nos descreve no capítulo 2, ao que parece, reflete a riqueza, mas também a injustiça social da época de Osias. Com efeito, tu rejeitaste o teu povo, a casa de Jacó, porque ele, desde tempos antigos, está cheio de adivinhos como os filisteus. No seu meio há muitos filhos de estrangeiros. A sua terra está cheia de prata e ouro, e não há fim para os seus tesouros. A sua terra está cheia de cavalos, não há fim para os seus carros. Isaías 3, 6 ao 7. Isaías situa o início da sua missão no ano da morte do rei Osias, Isaías 6:1. Durante o reino de Uzias, as relações com o norte devem ter sido boas. As fronteiras dos dois reinos colocadas juntas não diferem daquelas alcançadas anteriormente, em época salomônica. Este período assiste aos seus melhores momentos, tanto para Israel quanto para Judá, mesmo recordando as denúncias proféticas. Todavia, trata-se de uma prosperidade mais aparente do que real, que contudo preanuncia um declínio veloz. A queda do Reino do Norte, 743-722 a.C. do Mashiach. Após a morte de Jeroboão II, o Reino do Norte decai rapidamente em um novo e mais grave período de anarquia. 2 reis são assassinados sucessivamente, Zacarias e Selum, mortos no mesmo ano, 743 a.C. do Mashiach. No entanto, o fator decisivo para a queda de Israel foi uma nova onda violenta da Assíria. Provavelmente em torno de 745 a.C. do Mashiach, o rei Teglat-Falazar III sobe ao trono da Síria e coloca em ação um ambicioso programa de conquistas e de expansionismo que o leva a adotar uma política extremamente agressiva. Em pouco tempo, o poderio assírio se estenderá do Tigre e do Eufrates até o Mediterrâneo, dos confins da Ásia Menor até o deserto do Negev, chegando a ameaçar o próprio Egito. A força da Síria é, antes de mais nada, militar. Pela primeira vez, a cavalaria é usada como força de assalto, concomitante ao uso já difundido dos carros de guerra. A ferocidade e crueldade do exército assírio eram bem conhecidas na antiguidade, tanto que um texto de Isaías descreve os assírios como animais ferozes lançados ao assalto. No meio dele não há cansados ou claudicantes, não há nenhum sonolento, ninguém que dormite, ninguém que desate o cinto dos seus lombos, ninguém que rompa a correia dos seus sapatos. As suas flechas estão aguçadas e todos os seus arcos retesados. Os cascos dos seus cavalos parecem sílex, as rodas de seus carros lembram um furacão. O seu rugido é como o de leoa, ruge como o leão novo, ruge enquanto agarra a sua presa, arrebata e não há quem consiga tomar-lhe. Naquele dia rugirá contra ele com um rugido semelhante ao do mar. Olha para a sua terra, eis que tudo são trevas e angústias. A luz se transformou em trevas por efeito das nuvens. Isaías 5, 27 ao 30. Alguns reinos, especialmente os mais pequenos, se submeteram voluntariamente para evitar a destruição, tornando-se assim vassalos da Síria. Outros foram constrangidos a ceder territórios e pagar pesados tributos. Ao menor sinal de rebelião, a Assíria intervinha com dureza, aniquilando a região e colocando seus próprios funcionários no poder. Uma novidade neste gênero de política de conquista é o uso sistemático da deportação. Frente a alguma tentativa séria de rebelião, a Assíria deportava toda a classe dirigente do país, extirpando assim qualquer tentativa futura. A Assíria, portanto, governa com o terror, unindo deportações em massa a políticas de limpeza étnica e a assimilação forçada da língua, cultura e religião assírias pelas populações. Nesses anos, o Reino do Norte, estamos por volta de 734, 733 antes do Mashiach, tenta um último e desesperado movimento para frear a potência assíria. Uma coalizão com Rasson, rei de Damasco,
da qual também o rei de Judá, Acás, 736-716 a.C., foi convidado a participar. Este se nega a intervir, de modo que Rasson de Damasco e Faceia, rei de Israel, tentam depô-lo à força. Trata-se justamente daquela que foi chamada Guerra Ciro-Efraimita, o último embate entre o Reino do Norte e o do Sul. A guerra, na realidade pouco importante no plano militar, assume um valor relevante no texto bíblico e se constitui como pano de fundo histórico necessário para compreender Isaías 7 e 8, onde se situa o célebre oráculo sobre o nascimento do Emanuel, Isaías 7,14. Tomado de pavor e acuado entre duas ameaças, uma imediata proveniente do Reino do Norte e outra mais distante e mais terrível proveniente dos assírios, Acás decide submeter-se a estes últimos, não obstante os conselhos dados por Isaías. Acás se dirige diretamente a Teglat-Falazar, oferecendo-lhe espontaneamente um tributo, 2 Reis 16:7, e chegando até mesmo a acolher costumes religiosos assírios no Templo de Jerusalém, 2 Reis 16:10. O nome de Acás é recordado nos anais da corte assíria, nas listas dos vassalos tributários do rei. Teglat-Falazar não deixa passar a ocasião propícia e no mesmo ano empreende uma campanha militar, primeiramente contra Damasco e em seguida contra Israel. Damasco foi destruída e Israel reduzido a um estado vassalo, onde Teglat-Falazar empossou um rei de seu agrado, certo Oséias, 732-724 a.C. Este, por sua vez, depois de ter reinado durante 9 anos, rebelou-se contra Salmanasar V, novo rei assírio, por motivos que ignoramos, talvez tentando uma improvável aliança com o Egito. A Síria respondeu mais uma vez com dureza e, sob Sargão II, sucessor de Salmanasar V, em 722 a.C., depois de 2 anos de sítio, a Samaria foi tomada e destruída. Grande parte da população, 27.290 pessoas, se deve dar crédito à inscrição Sargão II, foi deportada para a Síria, 2 Reis 17, 5, 6. Desse modo, o norte se torna de fato uma província síria, agora chamada Samaria, com novos habitantes não israelitas e, consequentemente, com novos costumes e práticas religiosas, estabelecendo deste modo as bases daquela que, muito tempo depois, será a separação entre judeus e samaritanos, mesmo que o culto a Yahweh jamais tenha desaparecido por completo. O fim do Reino do Norte se deve a fatores prevalentemente políticos. Para além da contínua e crônica instabilidade política, pode-se contar ao menos 8 golpes de Estado, somam-se as lutas contra o Sul, exceto nos poucos períodos de paz, e a posição estratégica muito mais central em relação ao pequeno e internacionalmente pouco importante Reino de Judá. O longo texto de 2 Reis 17, 6-23 é uma ampla reflexão que a posteriori tenta justificar teologicamente estes acontecimentos, remetendo-se ao sincretismo religioso existente desde os tempos de Jeroboão I. Isto aconteceu porque os israelitas pecaram contra Yahweh, o seu poderoso. Outra vez, o texto bíblico parece mais interessado pelo sentido teológico daquilo que aconteceu do que pela exatidão histórica dos fatos, uma tendência muito comum no mundo do Antigo Oriente Médio. Então, aqui temos um mapa mostrando aqui, né? A Síria, Ashur, Nínive, e aqui nós temos Damasco, temos Samaria, Tiro, Jerusalém, o Oriente Médio Antigo, né? Então fica
aí essa descrição da queda, né, do Reino do Norte, a tomada, né, do Reino do Norte em 722 antes do Mashiach, e conforme a palavra diz, né, que eles não retornaram do exílio. Não, foi um povo que nunca mais retornou do exílio da Síria. Estaremos nos próximos vídeos, estarei colocando o livro de Oséias e o livro de Amós. Shalom.